Boa noite a todos. Aceitem o nosso abraço carinhoso, fraternal. Hoje nós temos a honra aqui e o prazer do nosso companheiro Marcos Leão, que logo após aqui ainda vai fazer uma palestra para nós deleitarmos com a sua palavra. E hoje nós vamos responder com muita satisfação também, mas mais sinteticamente, para nós respondermos mais perguntas, viu? Então nós vamos pedir o nosso companheiro Tiago que dê o chute inicial aqui para nós. Boa noite a todos. A pessoa pergunta aqui: para ser espírita, o que devo saber, estudar, como devo agir? Já frequento as palestras, leio alguns livros, mas sempre acho que falta alguma coisa. Que ótimo! Sempre vai continuar achando que falta alguma coisa, que continue assim, que sempre falte mesmo, porque é assim que a gente vai procurando sempre aprender alguma coisa. Sócrates já dizia, né? Já sei que nada sei, era o que movimentava ele a continuar sempre procurando conhecimento. Então, que a gente nunca pense que a gente já sabe tudo. Tá? Que sempre pense que falte alguma coisa mesmo. A pessoa pergunta aqui o que ela deve fazer para ser espírita, né? Isso é uma coisa que dentro da doutrina espírita não existe uma definição, no sentido de eu tenho que frequentar tantas vezes uma casa espírita, eu tenho que tomar passe, eu tenho que ter passado por um tratamento espiritual. Não existe essa definição do que é uma pessoa espírita. O que a gente vai ver dentro da doutrina espírita? Kardec, né, quando ele chega e ele define, ele fala assim: o bom espírita, ou melhor, o espírita é aquele que se esforça para domar suas más tendências e para fazer a sua transformação moral. Então, a pessoa que lê doutrina espírita, que lê a obra básica, né, vamos dizer assim, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né, o que nós dizemos aí que é a codificação espírita, são esses 5 livros. A gente pode acrescentar aí também, se a gente quiser, o que é o Espiritismo, que é um livro que vem esclarecer bastante, obras póstumas do Kardec. Para quem está iniciando ainda, que não quer pegar o Livro dos Espíritos, para começar, pode pegar um livro do Kardec, onde ele sintetiza, vamos dizer assim, o Livro dos Espíritos, uma edição menor, que se chama O Principiante Espírita. Então, a pessoa que lê esses livros e que ela compreende a mensagem que o Espiritismo quer passar e ela tenta seguir aquilo ali, ela pode se dizer espírita. Pronto. Se ela se esforça para se melhorar, se ela se esforça para ser uma pessoa melhor, né? Porque a gente acha, gente, que espiritismo, ser espírita, é aquela pessoa que vive totalmente de acordo com aquilo que a doutrina espírita diz. Né? Absolutamente não. A gente está aqui aprendendo. A gente vai errar, meter a cabeça na parede muitas vezes. Então, não é quando eu passar a professar tudo aquilo ali que o Espiritismo diz, é que eu vou me tornar espírita? De maneira alguma. A gente se torna quando a gente tenta transformar as nossas más tendências. Porque a gente tem essa coisinha, né? Quando a gente entra no Espiritismo, a gente pensa assim: tem que virar santo. Né? Agora eu tenho que virar santo e eu tenho que agir de acordo com aquilo ali. Né? Todos nós passamos por isso. Né? Eu lembro quando eu comecei, né? Para de fazer tudo. Para de fumar, para de beber, para de xingar, para de fazer outras coisas mais, né? Aí uma amiga minha, conversando com ela uma vez, ela virou para mim e falou assim: "Nó, Thiago, por que você não desencarna de uma vez? Você está fazendo o que na vida? Não faz nada." Então, ser espírita não é se tornar santo. É uma pessoa que se esforça para domar suas más tendências. Esse é o espírita. A pergunta aqui é dirigida ao Zé Amaral, mas ele não está presente hoje aqui na bancada, mas está ali olhando. A pergunta é a seguinte: pode acontecer de sentirmos a presença do espírito de alguém que se foi e que amávamos muito? Certamente que sim. Os afins se atraem, não tenha dúvida. É claro que essa presença, não é isso, pode ser muito próxima, mas também pode ser só um flash, um pressentimento. Então é preciso a pessoa ter a certeza absoluta, conversar com ele mentalmente, principalmente à noite, né? À noite, quando nós vamos descansar o corpo físico, o nosso corpo espiritual, perispírito, se desloca, né? Vai
a pátria de origem, né? Então ele pode, com a anuência certamente das entidades que assistem, podem fazer esse encontro, a pessoa conversa lá, então mata a saudade. É mais ou menos assim. Boa noite, gente. Tá tudo bem? Então tá. Olha só, como nossas preces podem ajudar as pessoas que suicidaram? É possível amenizar a dor daqueles que tiraram a própria vida? Na Gênese, Kardec tem um capítulo que fala sobre os fluidos. Os fluidos, eles são são um manancial de energia no qual nós todos estamos mergulhados. Ele é neutro, né? E ele absorve as propriedades que nós direcionarmos a ele. E ele é impulsionado através da nossa vontade. Então a prece nada mais é do que um recurso que a gente utiliza para impulsionar esses fluidos, dando a ele uma direção e a sua função. Então é óbvio que a gente pode, através da prece, utilizando esses dois recursos, não só amenizar as dificuldades dos suicidas ou de quem quer que a gente deseje realizar. Então a prece nada mais é do que o nosso sentimento, a nossa vontade, impulsionando esse fluido e dando a ele o teor curador, o teor calmante, o teor tranquilizante, que vai incidir sobre o nosso objeto e vai agir e reagir sobre esse objeto. Seja uma pessoa encarnada, desencarnada, seja uma instituição, seja um órgão governamental, seja a direção que a gente queira dar. A nossa vontade, o nosso desejo, o nosso sentimento, impulsionado pela prece, faz com que esse fluido cósmico universal se transforme e haja de conformidade com aquilo que a gente criou. É óbvio que ele atinge o objetivo, mas ele também vai repercutir sobre a pessoa na mesma proporção em que ela se coloca nessa disposição. O passe que vocês vão receber daqui a pouquinho, nada mais é também do que a transformação desse fluido cósmico universal. Então a prece é um recurso real, eficaz, que não só acalma, mas acelera e auxilia em vários outros processos que dizem respeito ao indivíduo ou ao local onde ele transita, basicamente. Boa noite. O que vocês podem falar sobre as pessoas que leem a sorte, ciganos e cartomantes? São médios desviando o seu dom para ganhar dinheiro? Bem, as pessoas, né, que leem a sorte, como ela citou os exemplos aqui, ciganos e cartomantes, a gente vai ter aquelas pessoas, né, que leem as mãos, que jogam búzios, e a gente, né, que olham na bola de cristal, isso aí a gente vai ter diversos subterfúgios, vamos dizer assim, que a pessoa utiliza para poder ver alguma coisa que ainda vai acontecer. O que acontece? Lá no livro dos médiuns, o Kardec ele ensina para a gente uma propriedade chamada dupla vista, né, onde o espírito, né, a pessoa, no caso aqui o médium, quem a pessoa está dizendo aqui, o cigano, o cartomante, ele consegue enxergar, o espírito dele consegue se projetar, né, do seu corpo, e ele consegue visualizar algo que está acontecendo em outro lugar, por exemplo. Ou uma pessoa que consegue ler no campo áurico de uma outra pessoa, segundo as tendências que ela já vem apresentando, segundo as atitudes que ela já vem apresentando, pode ser que essa pessoa que tem essa propriedade da dupla vista, ela consegue enxergar o que aquela pessoa, seguindo aquelas tendências que ela já vem apresentando, onde que aquilo vai desembocar, né? Ou contar alguma coisa que está acontecendo em outra cidade, em outro estado, né, que não seja naquele local ali, justamente por causa da dupla vista. A questão de pegar a mão e ler, né, o Kardec explica isso, é só uma muleta mental, vamos dizer assim. Ela olhando para a mão, ela não está lendo o futuro que está na mão, é porque ela tem essa propriedade chamada dupla vista e ela consegue ter acesso a isso. Ela conseguiria fazer o mesmo diagnóstico sem ter que olhar a mão, sem ter que jogar búzio, sem ter que fazer qualquer outra coisa? Conseguiria. É só um subterfúgio que ela utiliza ali. Ela não tem necessidade disso, justamente por causa dessa propriedade. Aí a pessoa diz, são médios desviando o seu dom para ganhar dinheiro? Aí é que está a questão. A dupla vista,
nem sempre ela caracteriza mediunidade. Porque mediunidade, obrigatoriamente, tem que ter um espírito desencarnado que me passa uma mensagem e eu venho e sou intermediário dessa mensagem. Isso é mediunidade. A dupla vista nem sempre ela caracteriza como mediunidade. Se a pessoa, na dupla vista, está enxergando um espírito, esse espírito passa um recado, beleza, mediunidade. Se a pessoa está utilizando isso para ganhar dinheiro, sim, ela está desviando. Né? Dai de graça o que de graça recebeste. O Kardec ele é muito enfático nisso, né? Em todos os livros, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dar de graça o que de graça recebe. A pessoa ela não paga para ter dupla vista. A pessoa não paga um aluguel para ter mediunidade. É uma coisa que foi dada para ela. Ou melhor, foi uma coisa que ela pediu antes de encarnar, muito provavelmente. Então, ela vem com essa propriedade. Chega aqui, ela, né, mercantiliza isso, ela está criando problemas para ela mesma. Eu perdi um genro assassinado. Desde então, eu não consigo mais ficar dentro de casa sozinho. Por quê? Veja bem, certamente esse seu genro está ainda com uma ligação muito grande com o mundo espiritual e com as pessoas afins, né, que tem a mesma faixa vibratória, está na mesma faixa vibratória. Esse caso aqui, eu gostaria de nos colocar, a casa aqui nos coloca, eu principalmente, as ordens de você que fez a pergunta, para que você possa tomar um passe magnético, certo? A gente conversar como que você deve proceder, e igual o nosso companheiro colocou aqui, a prece é o caminho mais curto para Deus, para Jesus e para os nossos amigos espirituais. Gente, vamos lá. Vou tentar para não transformar isso aqui numa consulta sentimental, tá? Vivi um relacionamento há 3 anos, mas mesmo assim penso no meu antigo relacionamento de 6 anos. Me sinto confusa e com medo de terminar com o atual que me traz segurança. Aí tem uma coisa aqui que não dá para entender, mas tudo bem. Que me traz segurança para arriscar com o antigo. Mas eu sinto um forte sentimento pelo antigo, né? Essa situação pode estar relacionada a algum impasse de vidas passadas? A espiritualidade amiga pode me orientar e ajudar para diminuir essa angústia que sinto durante todo esse tempo para tomar uma decisão correta? Bom, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é muito interessante e que, como o Livro dos Espíritos é um livro de filosofia, ele permite essas interpretações. Por que o mal persevera sobre a Terra? Kardec pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem, porque os bons são tímidos, covardes. Isso ele responde do seu ponto de vista da coletividade em si. Mas a gente pode levar isso em consideração a nossa própria pessoa. Por que as indecisões, por que a dificuldade de tomar decisões, por que a dificuldade da gente tomar uma posição, ela persevera na nossa intimidade? Porque nós somos covardes. Porque a gente se menospreza, porque a gente se diminui, porque a gente não consegue entender que nós somos capazes de tomar decisões e, acima de tudo, arcar com elas. Isso é questão de vida passada, pouco importa se está vivendo agora. O que passou, passou, acabou. As decisões que você vai tomar, elas são inerentes ao que você está vivendo agora. A espiritualidade amiga pode ajudar, sim, desde que você tome a decisão. Porque eles não vão resolver nenhum tipo de dificuldade que porventura a gente tenha. E pode ter certeza que angústias como essa só nascem e ficam no coração e na intimidade da gente, porque a vida, ela espera, ela exige que a gente tome decisões. Corretas? Não sei, mas nós temos que tomar. O fato é que a gente não precisa ficar esperando que as questões que dizem respeito diretamente a nós sejam resolvidas por terceiros. Por espíritos, por padres, por psicólogos, por tarja preta, ou seja lá o nome que a gente queira dar. O Espiritismo, na sua fundamentação, nos dá todos os instrumentos para que a gente possa gerenciar a nossa vida da melhor maneira que a gente possa fazer.
Então tome a decisão. É a mais acertada? Não sei. Talvez seja a mais apropriada para o momento que você esteja vivendo. Mas não deixe de tomá-la. Pedir conselhos, opiniões, ótimo. Mas coloque no peso da consciência e avalie sob o ponto de vista das suas reais necessidades. E faça as coisas acontecerem. Porque se não acontecer, lá no Livro dos Espíritos tem as leis morais, a lei do progresso, na qual nós estamos inseridos. Tudo anda e nós somos, por obrigatoriedade, convidados a andar ou permanecer. A permanência nos acarreta a possibilidade de sermos atropelados pelo trem do progresso. Ou seja, nós podemos estar sentados dentro desse vagão e fazer com que as coisas aconteçam a partir dessa marcha normal, ou sermos atropelados por esse trem que nós chamamos progresso. Então, vamos arcar com as nossas responsabilidades e tomar as decisões que a gente tenha condições de tomar. E assumir as consequências, sejam elas positivas ou menos positivas assim. Tá? Veio aqui agora uma continuação da pergunta anterior, né? No caso das cartomantes, devemos confiar cegamente nessas informações? A pessoa faz 3 perguntas, então vamos uma de cada vez. Devemos confiar cegamente nessas informações? Bem, um conselho. Cegamente, a gente não deve confiar em nada, né? Apareceu um espírito para você, falou que é seu espírito guia e pediu para você fazer isso e aquilo outro. Você vai confiar cegamente nisso? Não é bem assim, né? Você tem que ver o conteúdo da mensagem que ele chega, o que está pedindo para você fazer, né? Isso vai beneficiar o maior número de pessoas possível à sua volta, entende? Então, a gente tem que sempre ver a intenção das mensagens que nos chegam. Então, devemos confiar cegamente? Absolutamente não. Em nenhum momento, nem numa casa espírita, tá, gente? Você ouve uma coisa, você tem que passar pelo seu crivo, você tem que passar pela sua crítica. Então, a gente não tem que confiar cegamente, não. A gente tem que ter aquele arzinho de desconfiança das coisas, né? É lógico que tem hora que a gente também não pode ser muito desconfiado e a gente tem que confiar na espiritualidade. Mas a gente tem que sempre colocar um pezinho atrás, né? Eu tenho um casinho, né, há pouco tempo atrás, seguindo, né, uma pessoa aqui num tratamento espiritual, aqui mesmo, né, eu peço licença ao Sérgio para contar esse caso, mas estava lá na cirurgia espiritual e o espírito fez a cirurgia, depois o espírito ficou, né, do outro lado e eu sentado aguardando, eu estava acompanhando a pessoa. E eu fui e falei assim, não vou perder essa oportunidade, né? Vou fazer uma pergunta mental aqui, vou ver a espiritualidade presente aqui mesmo, porque às vezes a gente tem que confirmar as coisas, a gente não pode acreditar cegamente. Fiz uma pergunta mental para o espírito, entrei em prece, fiz uma pergunta mental, falei assim, vamos ver se você vai responder. Eu mal terminei de fazer a pergunta mental, eu já senti uma mão aqui do meu lado. Eu só pensei assim, ai, eu abro o olho ou não abro? O que eu faço? Com muito custo, eu abri o olho, a médium estava ali do meu lado, no caso era o espírito incorporado, né? Só virou para mim e falou assim, pode ficar tranquilo, a gente vai estar acompanhando na cirurgia, pode ficar tranquilo que vai correr tudo bem. Respondeu minha pergunta. Ou seja, mas a gente tem que ter esse arzinho de desconfiança, né? Então, acreditar cegamente de maneira alguma. E os embusteiros, né? Com certeza, se a pessoa mercantiliza isso, gente, se ela pega essa mediunidade e ela está utilizando para ganhar dinheiro, para fazer qualquer tipo de mercado com isso, mais um motivo de você ficar com os 2 pés atrás, entende? Mais um motivo para você ficar meio desconfiado. E depois ela termina, é correto buscar esse tipo de ajuda? Bem, questão de correto, né, certo ou errado, cada um define, né? Isso aí cada um, com a sua consciência, com o conhecimento que já adquiriu, vai definir. Agora, você está tendo conhecimento espírita. A doutrina te esclarece que a mediunidade é uma questão gratuita e que aquele que tem que agir com ela, ele age desinteressadamente. Se você tem uma pessoa que mercantiliza isso, a fonte já não é muito confiável, entende? A fonte já não é muito confiável. Mas aí eu deixo para a pessoa fazer uma crítica, né, com ela mesma, com o conhecimento que ela tem, e ela define. Mas a doutrina espírita, o que ela fala para a gente é isso. Veja a intenção da pessoa onde você está buscando a informação. Veja a intenção. Por gentileza, se existem espíritos maus, existem espíritos bons. Por que os espíritos maus são mais evidenciados? Onde então atuam os espíritos bons?
o nosso companheiro Marcos aqui já colocou aqui. Os espíritos bons, além de eles serem mais tímidos, eles são mais humildes, por isso que eles são menos evidenciados. Mas a gente tem certeza absoluta que a atuação dos espíritos bons é muito maior do que essas entidades ainda infelizes, que são denominados espíritos maus. Mas eles comandam, não é isso? São servidores de Jesus, que colocam a ação deles sempre nos protegendo, nos dando paz, nos dando tranquilidade, principalmente aqueles que, através da oração, os solicitam. Pode ter certeza que a atuação dos espíritos bons é muito maior do que os espíritos menos felizes, viu? A minha pergunta é o seguinte, eu vou organizá-la aqui, porque eu não entendi uma palavra, mas é o seguinte. Gostaria de saber se existem pessoas que podem fazer feitiço, e se isso é verdade. Porque feitiçaria e magia existem. Magia negra ou feitiçaria, isso existe. Não é fruto de crendice popular. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o poder dos talismãs e dos amuletos, os espíritos dizem que os talismãs e amuletos por si próprios não têm poder. Mas se o indivíduo que os movimenta, né, é dotado de uma força magnética tal, ele pode colocar, sim, naquele amuleto, um conteúdo curador ou enfermiço. E pode, com isso, inclusive, atrair espíritos afins. Aqueles que objetivam fazer o bem e aqueles que objetivam fazer o mal. No livro Diálogo com as Sombras, quando Hermínio Miranda investiga conosco a estrutura dos espíritos chamados das trevas, ele analisa o jurista, ele analisa o religioso e ele analisa uma gama de espíritos que ele denomina magos e feiticeiros, hipnotizadores e magnetizadores. E coloca toda a força de realização que esses espíritos têm, porque a inferioridade, quando a gente coloca nesse patamar, diz respeito a comportamento que não está desalinhado com inteligência, perspicácia e controle mental. Existia um médico, pelos idos de 1700 e pouco, que, a semelhança de Allan Kardec, ele assinava suas obras como Papus. Papus foi um médico ocultista que trabalhava as pessoas nas suas enfermidades partindo de 3 aspectos: corpo físico, corpo astral e corpo mental. E ele dizia que ele fazia esse diagnóstico buscando uma força energética que ele chamava de Vitae Mãe, que no Espiritismo a gente chama de fluido cósmico universal. E ele traz um tratado de magia totalmente pautado nas experiências que ele realizava, semelhante a Mesmer, quando trabalhava com magnetismo. Magia negra existe sim, e feitiçaria existe sim. E todo espírita que tenta negar isso, ele está negando a força dos fluidos. Porque o que a gente faz aqui quando a gente aplica o passe, se a gente quiser colocar uma outra denominação, é magia branca. Quando a gente magnetiza uma água, nós estamos fazendo magia branca, porque é a modificação energética, molecular da água, dando a ela um conteúdo terapêutico, através da nossa força de vontade, movimentando o recurso que a gente chama de magnetismo animal. Atinge a pessoa, seja isso de maneira positiva ou negativa, mais uma vez pelo aspecto da sintonia. Se ele estiver caminhando na mesma estrada, ele vai ser influenciado, vai ser machucado, vai ser magoado com aquela energia. Se ele não estiver utilizando aquela mesma estrada, aquela energia o busca, não repercute sobre ele, e como a gente está inserido numa lei de causa e efeito, ela busca o seu Criador. E quando ela voltar em direção àquele que criou, se ela saiu com um nível de perturbação, ela vem ampliada, porque à medida em que ela retorna no seu caminho, ela vai agregando substâncias e energias compatíveis. Então, se eu lanço pela magia negra ou feitiçaria
didaticamente, tá, gente? Uma bolinha de ping-pong, se ela retornar para mim, inevitavelmente ela vai retornar, ela volta no tamanho de uma bola de boliche, ou seja lá o que for. Então existe sim, e é uma tolice o espírita que disser que isso é coisa de gente sem cultura, ou misticismo, ou qualquer outra coisa. É só estudar a Gênese e você vai ver que com a manipulação dos fluidos, você faz o que você desejar. Por isso que nós somos deuses, como afirmava Jesus. Só para acrescentar aqui, é aquele velho ditado, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. Então, se não atingiu, né, o emitente vai ter que se responsabilizar pela emissão negativa dele. Vamos lá. Uma pessoa que se torna hipocondríaca pode estar sendo influenciada por algum espírito ou é um problema somente psicológico? O que fazer? Então, uma pessoa que está se tornando hipocondríaca pode estar sendo influenciada por algum espírito? Pode. Pode não estar sendo influenciada? Pode também. Não tem como a gente saber, né? Ou é somente um problema psicológico? Pode ser também só um problema psicológico, ou às vezes pode ser problema físico mesmo. Entende, gente? Não tem como a gente fazer esse diagnóstico aqui, né? Não tem como a gente ser preciso no caso dessa pessoa. Então, ela pergunta, o que fazer? Procure um médico, né? Não tem outra coisa o que fazer. Se a pessoa ela está fazendo uma autoavaliação e ela está se vendo como uma hipocondríaca e que ela está precisando de ajuda, procure um especialista. Aí a pessoa vai ter que avaliar, se ela quiser conversar com alguém, se ela quiser procurar a gente depois para ter uma conversa, mas se vai ser um psicólogo, se vai ser um psiquiatra, ou se vai ser um clínico, aí ela que depois vai ter esse direcionamento. Mas o que fazer? Procurar um médico. A questão da hipocondria, né, que é uma coisa que todos nós podemos nos perguntar, é o seguinte, a pessoa que qualquer coisinha acha que está doente, né? Aí a gente se pergunta, está procurando doença para quê? Está procurando doença para quê? Não será para justificar algumas coisas que a gente ainda não sabe fazer bem? E a gente pensa assim, mas se eu tivesse doente aqui, aí eu teria uma desculpa para não ter que fazer isso, seria melhor? Não é? Então, às vezes, a pessoa que procura muita doença, eles fizeram uma pesquisa, né, a doutora Anete, que fala bastante disso, eles fizeram uma pesquisa para saber o que é que deixa o homem mais feliz. Feliz. O que deixa uma pessoa mais satisfeita? Primeiro lugar, aprendizado, aprender, né, adquirir conhecimento, deixa a pessoa feliz. Segundo lugar, autossuperação, a pessoa que se supera, né, que tem aqueles desafios, que ela ultrapassa aquele desafio, é uma pessoa feliz. Aí no terceiro lugar, eles acharam uma coisinha que deixou todo mundo encucado, que é sofrimento. Espera aí, sofrimento deixa a pessoa feliz? Né? Aí eles tiveram que fazer uma outra pesquisa para saber sobre isso. Né? E eles foram ver que muitas das vezes nós utilizamos as doenças como autopunição. Nós utilizamos doenças como autopunição. O sujeito se pune, né, por algo que ele fez lá atrás, a consciência dele está pesada por alguma coisa, e ele tem um sentimento de culpa, e ele vai criando doenças para se autopunir. E aquilo expurga, né, e depois ele vai levar a sua vida normal. Então, gente, para que procurar doença para ter que resolver as nossas questões passadas? O Chico falava assim, você pode evoluir, filho. Aliás, o ser evolui pela desidratação. Você desidrata por duas maneiras, ou pelo choro, que é pelo sofrimento, ou pelo suor, que é pelo trabalho. Então, é muito mais gostoso evoluir pelo trabalho, tá? É um conselho. Evolua pelo trabalho. Foi relatado por uma médium da equipe do Chico Xavier da destruição em massa da população mundial no ano de 2019, onde o próprio Chico repassou aos seus médios. Bom, na verdade, eu não tenho conhecimento desse caso aqui. Porém, a gente pode acrescentar o seguinte, que os engenheiros siderais, que são responsáveis pela evolução do planeta, certamente têm esse planejamento já em execução. Eu acredito, isso é particular meu, que não vai haver uma destruição generalizada, porque a população do planeta Terra é muito heterogênea. São aquelas pessoas que já têm a propensão para o bem e aqueles outros ainda estão na ignorância disso. Na verdade, eu acredito que a destruição em massa, entre aspas aí, ela já começou. O planeta Terra está num momento de transição, né? É igual aquele aluno, né,
está cursando o curso médio e ele vai fazer a prova para passar para um curso universitário. Então, nós todos estamos sendo testados, né, como uma última oportunidade, vamos dizer assim, né, porque Jesus prometeu, né, que nós íamos herdar a Jerusalém renovada, que é o planeta Terra, sem precisar de exército, marinha, aeronáutica, polícia. Todo mundo ia ter condição de conhecer os seus deveres, para depois buscar os seus direitos. Só acrescentando, Sr. João, provavelmente essa pessoa deve estar se referindo a uma entrevista que o Chico deu na Legião da Boa Vontade, né? Isso foi na década de 70, 50, 54, isso. O Espírito soprou aqui para mim. Lá em 54, o Chico deu uma entrevista para a Legião da Boa Vontade, onde ele trouxe algumas datas. Outra vez, a gente não tem que acreditar cegamente em nada, tá, gente? Não é porque ele é o Chico. É lógico que, por ser o Chico, a gente pega aquilo e a gente tem um olhar diferenciado. A gente vai estudar sobre aquilo com um pouco mais de calma. Mas não quer dizer que a gente tem que acreditar cegamente. Mas o Chico, lá nessa entrevista, ele vem falar dessa questão das transformações. A gente sabe, né, isso no meio espírita hoje já é bem disseminado, da questão da transição planetária que a gente está passando agora, né? Então, todas as contas que o pessoal fez, eles viram que um período de transição planetária ele demora mais ou menos 200 anos. Então, como a doutrina espírita ela marca o início dessa transição, 1857, então o Chico vem falar que essa transição começaria ali a despontar, mesmo a gente veria o resultado dela em 2057. Só que ele coloca um ano como se fosse um marco, uma divisória. Aí ele fala de 2019. Se até 2019 a nossa humanidade não entrasse em grandes guerras, não tivesse destruição em massa, provavelmente a gente faria essa transição aqui, até 2057. Só que se a gente desembocasse para as grandes guerras, segundo ele, a Terra não teria essa chance e a gente demoraria mais uns milhares de anos para completar essa transição. Então, não sei, mas provavelmente essa pessoa está se referindo a essa entrevista que o Chico deu. Tem uma coisa também que eu acho que é legal da gente poder evidenciar, é que lei de destruição é lei divina. Só que ela tem uma concepção totalmente diferente dessa que a gente faz. A gente acha que destruição é deixar de existir. E destruição, vou colocar assim na mentalidade de Deus, é transformação, né? É um fim de um ciclo para o começo de um outro. É uma desestruturação de um organismo para a apresentação de uma outra, mais adaptada, melhorada. A gente pode ver aí os esforços que algumas instituições têm feito, por exemplo, para melhorar, né? Regiões, certamente, que de Divinópolis, da periferia, têm passado por transformações, não é isso? Então, aos olhos de quem passa, vê os barracos no chão, não, destruíram tudo. Mas é um processo de transformação. Então, a gente precisa ter medo disso, não. A gente tem que trabalhar com uma questão de conservação, porque é uma situação que diz respeito à nossa sobrevivência em si. Mas lei de destruição, ela existe desde que a Terra é Terra. A única dificuldade que nós temos hoje, e as destruições se transformam em calamidade, é que em determinado tempo não existia ser humano, e hoje tem. Então, a Terra está se ajeitando, se arrumando, e no caminho dessa arrumação tem o ser humano. E aí a gente se transforma em calamidades, né? Bom, Marcos, oi. Só completando, e transição, gente, a gente não tem que estar preocupado com condições externas. Transição é interna. É interna. Então, se você está fazendo esse trabalho internamente, não preocupe com o que está acontecendo lá fora. Faça o trabalho interno, se melhore e vamos embora. Bom, a minha aqui tem 3 perguntas numa só. Os espíritos têm grande controle sobre as nossas vidas? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos nos dirigem, nos influenciam? Sim, de ordinário são eles que nos dirigem. Essa direção ela é proporcional à receptividade que eu tenho com essa direção e as possibilidades que eu apresento para que isso aconteça na minha vida, tá? Até que ponto o nosso livre-arbítrio é predominante em nossas vidas? Até o ponto em que eu não incomode os outros. Uma vez que eu começo a incomodar os outros, o meu senso de liberdade
vigiada, porque ninguém é livre aqui na sua totalidade, ela vai ser acionada pelas demais leis que compõem as leis naturais ou leis divinas. Então, meu livre-arbítrio é proporcional ao conhecimento que eu adquiro de mim mesmo e da própria essência na qual eu me movimento, e é também proporcional à medida em que eu insiro sobre a liberdade de alguém pensar, agir, se movimentar, no desejo de, como eu e como o resto das pessoas, de ser mais felizes, ter uma melhor qualidade de vida. E a outra é, qual seria nossa culpabilidade em nossos atos? A intenção. O que te fez agir dessa maneira? Quais são os níveis de conhecimento que você tem para entender que você vive numa sociedade e sociedade tem direitos e deveres? O que o Espiritismo tem te oferecido como ferramenta, instrumento, para que você não seja apenas um excelente passista, mas um cidadão que está tentando fazer a sua parte para que as coisas aconteçam? Porque é muito legal você ser espírita dentro do centro espírita, mas é excepcional você ser espírita lá fora. Porque aí você tem condição de poder fazer com que as coisas se transformem, fortalecendo a sua fé, entendendo que Kardec e os espíritos fizeram um investimento fenomenal, não é para você ficar decorando número de questões do Livro dos Espíritos, mas é entender a praticidade do conteúdo que forma o Espiritismo, no seu aspecto filosófico, no seu aspecto religioso e no seu aspecto científico. Ser espírita é aquela pessoa que se esforça para domar as suas más tendências. Mas a gente só consegue isso nos desafios do dia a dia. Não é falando manso, não é chamando todo mundo de meu irmãozinho, recebendo os espíritos em reunião de desobsessão ou dando inúmeros pratos de sopa. Isso não te faz espírita. Isso te faz um bonachão, hipócrita, simplesmente. O que vai te fazer um bom espírita e você vai se tornar um instrumento maleável, extremamente positivo, construtivo, nessa dinâmica da vida, que são as influências mútuas das várias dimensões, é o que você tem feito do conteúdo que você tem aprendido. Como é que você tem aplicado isso na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações com você mesmo? Que instrumentação a doutrina espírita te deu? Quando você passeia pelas páginas do Livro dos Espíritos, da Gênese, ou qualquer outra obra apresentada por Allan Kardec, que subsídios você tira ali para aplicar na sua vida? Na sua vida afetiva, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida de família, na sua vida com você. E é isso que efetivamente Jesus queria e deseja, é isso que os espíritos que organizaram a doutrina espírita junto com Kardec almejam. Aí pode vir a transição, sim, porque ao invés da gente ficar pondo a mão na cabeça e se descabelando, nós vamos ser esses agentes de transformação. Aqueles que Jesus falou assim, olha, vocês são capazes de levedar o fermento, dar um conteúdo diferente, oferecer um manancial de serviços tão necessários quanto as necessidades que você tem como indivíduo. Então, os espíritos nos influenciam, de ordinário são eles que nos dirigem, essa proporção de influência guarda respeito com as nossas expectativas de vida, nós somos livres para agir, mas essa liberdade ela é cerceada quando a gente interfere na liberdade dos outros, e nós somos culpados toda vez que a gente se movimenta com uma intenção determinada ou um desejo determinado, que às vezes a gente não confessa, mas está explícito da nossa consciência. Eu acho que essa é a pior das obsessões, quando a nossa consciência está culpada. Não é aconselhável fazer regressão para saber o que se foi em uma outra encarnação. Aqui a pessoa coloca ponto de exclamação, eu acho que ela está afirmando, mas de qualquer maneira a gente depois responde. Qual é a diferença de uma sessão mediúnica quando o objetivo for descobrir se existem espíritos obsessores interferindo em nossas vidas? Então, vamos lá, vamos tomar isso aqui como se fosse uma pergunta. Não é aconselhável fazer regressão para saber o que se foi uma outra encarnação? Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, não tem? Eu acho que quando a gente começa ainda no espiritismo, o pessoal fica doido para saber o que foi lá atrás, né? O que fez, o que não fez. Todo mundo, rei e rainha, né? Mulher chegou um dia para o Chico, uma mulher chegou um dia para o Chico e falou assim, Chico, descobri que eu fui numa encarnação passada. Não, mas eu estou feliz demais, fui num médium ali, bom, mas você precisa de ver. Me falou que eu fui uma mulher, uma mártir, morria, uma daquelas primeiras cristãs lá que morreu comida por um leão. Olha só, Chico, que coisa importante.
Aí o Chico, minha irmã, muito importante. Aí ela, e você, Chico, você não tem curiosidade de saber o que você foi, não? Aí o Chico, minha irmã, eu acho que eu fui a pulga do leão que te comeu. Não, ou seja, não importa. Você foi lá para trás, meu amigo, o que o Marcos falou, falou agora há pouco, passado é para ficar no passado. A gente pega um exemplo, isso acontece aqui mesmo. Quantas coisas a gente faz aqui que a gente tem vontade de esquecer? Que se a gente pudesse pagar uma borracha, não quero saber disso mais. Eu lembro agora há pouco, esses casos aí, esses vídeos, né? Vídeos que caem na internet. Então o pessoal às vezes se empolga, né, e grava lá, faz a gravação, aí às vezes não conhece muito bem o parceiro pega e joga o vídeo na internet. Então tem um caso de uma menina de Goiânia que a vida dela acabou. Emprego teve que sair, não saía nas ruas, parou de estudar, ou seja, a vida dela acabou. Porque onde ela ia, o pessoal falava, olha, a menina do vídeo. Se perguntar para essa menina o que ela mais quer, ela quer uma nova oportunidade. Como se apagasse tudo, zerasse tudo para começar de novo. Gente, isso é a encarnação. Por que tem esquecimento do passado? Se você olhar para o seu filho, que você está aqui agora amamentando ele, e sabe que esse menino foi o causador de todas as suas desditas lá atrás, do seu sofrimento lá atrás, você vai tratar ele com o mesmo amor? Não vai. Então, o esquecimento é para isso mesmo, é para ficar lá atrás. Às vezes, em alguns casos, é sim permitido que se saiba, algumas pessoas sérias que trabalham com isso, a gente tem o Dr. Alberto Almeida, né, que é um terapeuta, ele faz regressão de memória, e ele fala isso, ele é claro, que não usa regressão de memória em todos os casos. Todo mundo chega lá falando, quer fazer regressão de memória. Aí, não, filho, não é assim não, peraí, vamos conversar. Faz longas sessões com ele primeiro para saber se o caso dele vai fazer regressão. Às vezes não é, resolve o problema ali mesmo. Então nem sempre vai fazer. A pessoa pergunta qual que é a diferença de uma sessão mediúnica quando o objetivo for descobrir se existem espíritos obsessores interferindo em nossas vidas. Gente, reunião mediúnica, ela não é só para saber se você tem um obsessor ou não. Imagina, uma pessoa faz uma reunião, depois da reunião ela chega para você e fala, tem um obsessor aí, viu? Tem um obsessor que está te causando tudo isso aí na sua vida. Aí a pessoa, beleza, o que você falaram com ele? Não, nada. Só estou te contando que tem. Então, só para descobrir que existe obsessor, não existe esse tipo de reunião. É feito um trabalho, é feito uma conversa. A gente tem que começar a entender, gente, que não existe o ruim e o bonzinho. Não existe o obsessor somente e o obsediado. É um jogo. Ora você está numa posição, ora você está em outra posição. Hoje você está sendo obsediado, provavelmente ontem você foi o obsessor. É um jogo. Um terapeuta um dia estava lá fazendo a terapia de casal, aí entra o casal e ele está conversando, ele pediu para conversar só com o pai primeiro, o homem. Conversa com o homem. Por que minha esposa só faz isso? Por que minha esposa faz isso? Eu tenho ou não tenho razão? Aí o terapeuta estava com o pupilo dele de lado, o discípulo. Aí o terapeuta eu acho que você tem razão. Beleza. Aí depois entra a mulher. Por que o meu marido só faz isso e isso? Por que o meu marido, eu tenho ou não tenho razão? Aí o terapeuta, eu acho que você tem razão. Aí depois entra o filho. Por que meus pais só agem assim, assado? Eu tenho ou não tenho razão de ser assim? Aí o terapeuta, acho que você tem razão também. Aí depois que saiu todo mundo, o discípulo virou para o mestre e falou, mas o senhor está doido? Todo mundo tem razão? Todo mundo tem razão? Eu acho que alguma coisa errada nisso aqui. Aí o terapeuta parou, olhou para o discípulo, eu acho que você tem razão também. Gente, quando a gente olha o outro lado da história, a gente vai ver que todo mundo tem razão. Se você for olhar a história do obsessor, ele tem razão de estar ali. Ou pelo menos ele acha que tem razão, porque ele se sente direito com alguma coisa que você fez. Na hora que chega do outro lado, quando você recebe isso, aí você vai se julgar no direito de fazer a mesma coisa. Então, ou seja, sempre tem que ter alguém que barra. Sempre tem que ter alguém que chega e fala assim, parou. Não quero mais participar desse ciclo vicioso. Eu perdoo. Sempre vai ter que ter alguém para perdoar, para barrar isso. Né? Que sejamos nós. Já tem esse conhecimento, né? Que sejamos nós que faz que barra isso. Boa noite. Como começam as manifestações em uma pessoa que está aflorando a mediunidade e depois de encarnada a pessoa pode pedir e receber esse dom? Obrigado. As manifestações são muito diferentes em cada pessoa que fez esse compromisso no mundo espiritual ao desencarnar, isso, porque a mediunidade é como se fosse uma ferramenta, nos foi emprestada
para colocar em ação, em favor do próximo e dele próprio, que vai resgatar, ou pagar, ou ressarcir qualquer coisa que ele fez de muito errado, que demoraria muito tempo para ele saldar essa dívida se não fosse a mediunidade. Então a mediunidade é uma bênção para a pessoa. Então as maneiras de aflorar é individual, é de cada um manifesta de uma forma. Se a gente for enumerar aqui, a Jaqueline nos cobrou o tempo lá, ia demorar muito tempo. E depois de encarnada, a pessoa pode pedir e receber esse dom? Eu acredito que pedir não é bem assim, só de querer ser médium. Mas ela merecer isso, a espiritualidade pode sim investir na ação daquela pessoa, quem sabe, a pessoa pode se tornar um médium. Mais uma só. Bom, as minhas duas aqui é a mesma coisa. Está perguntando sobre a Elisa Samúdio e o avião desapareceu. Primeiro, por que a Elisa Samúdio, hipoteticamente, os mortos, se esse avião realmente caiu, não dão a devida informação de como estão? A gente coloca no livro dos Espíritos um estado que se chama perturbação espiritual. Ela pode levar dias, meses, anos e séculos. E o espírito, ele tem que ter esse momento, ele morre, mas ele não desencarna, né? Ele não se livra das questões ligadas ao mundo da materialidade. Então, essa pode ser um dos recursos que a gente pode utilizar. Se porventura ele e eles estiverem mortos, talvez eles não tenham condições de trazer essa informação. Segundo, por que os espíritos não dizem? Porque os espíritos têm mais o que fazer. Eles têm muito mais o que fazer do que ficar atendendo às nossas necessidades. Eles não são vaquinha de presépio, não são fada madrinha, eles não são garotos de recados. São seres desencarnados que têm atividades. E atividades que às vezes a gente nem consegue desenvolver. E terceiro e último, por que não aliviam então o coração dessas pessoas, dessa mãe, dessas pessoas que estão com seus parentes dentro desse avião desaparecido? Porque existem, gente. Deus não é sádico. Ele é educador, justo e amoroso. Então, existem inúmeras circunstâncias e situações que nos fogem para que a gente possa analisar de uma maneira coerente, sem incorrer em erro. A única certeza que a gente pode ter é: nada é feito para ser inútil, nada é feito para magoar as pessoas de uma maneira com que apenas elas sejam magoadas. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma causa para ser e um propósito. E quando houver tempo de se saber, como se diz no Evangelho, nós saberemos. Quando houver tempo da gente conseguir digerir o que aconteceu, nós teremos essa possibilidade de digerir. Por agora, nos basta confiar em Deus, orar para que tudo ocorra de conformidade com as suas leis e que nós possamos ser úteis, mesmo que a gente esteja do outro lado do planeta. Voltamos à minha primeira pergunta: a prece alivia o sofrimento dos que suicidam? Não só dos suicidas, mas de todas as pessoas que vivem em aflição. Então, oremos. Vamos final. Nós queremos agradecer a presença de vocês.